Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal do DS Play. Meu nome é Matheus, você hoje é o mentor de vocês nessa aula. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um tema essencial, tá? Para quem trabalha com mini indoor e quer tirar o máximo de proveito das suas telas digitais, a questão da resolução, da proporção e da qualidade da imagem. Esses três pontos que eu estou citando aqui, eles determinam se o conteúdo vai chamar a atenção ou não. E não adianta só ter uma boa campanha criativa, feito eu sempre falo. Se a tela não for bem escolhida ou tiver mal configurada, o resultado final fica comprometido. Então hoje a gente vai entender o que realmente importa na hora de planejar a exibição desses conteúdos em ambientes internos. Então, se esse conteúdo vai fazer sentido para você, clica aqui no like, se inscreve no nosso canal, compartilha com quem for relevante esse tipo de conteúdo e vamos lá dar início a mais essa aula. Aqui a gente precisa entender, pessoal, primeiro qual é o conceito de pixel, tá? Pixel nada mais é do que esses pequenos quadradinhos que tem aí na imagem e a junção de vários pixels, ou seja, vários quadradinhos desses formam uma imagem, certo? Quanto mais pixels, melhor a resolução, ou seja, a qualidade da imagem, tá? Os pixels são esses pontos de luz exibidos na tela. Aí do lado eu coloquei duas imagens, tá? Para ilustrar, uma mais pixelada à esquerda, você vê que a qualidade da imagem não é tão boa, e uma à direita com mais nitidez. Então, quanto mais pixels, melhor essa definição. A resolução, ela não depende explicitamente, tá, pessoal, do tamanho da tela em si. Ela depende da quantidade de pixels desses pontos luminosos que tem dentro da tela e a junção deles formam a imagem. Ou seja, quanto mais pixels, melhor, independente do tamanho da tela. Pode ser uma tela com a resolução melhor ou uma tela com a resolução maior, com uma resolução mais fraca. Então, é importante entender que o tamanho ele não difere a qualidade da imagem, certo? Isso daí quem define é os pixels e é importante ter esse entendimento. A resolução nada mais é do que a definição da altura, ou seja, a quantidade de pixels que formam aquela coluna de altura vezes a quantidade de pixels horizontais que formam a largura, tá? Então, assim é definido a resolução da tela. Aqui, pessoal, a gente tem um ponto que muita gente confunde. É achar que uma tela maior significa sempre uma melhor qualidade da imagem. Mas isso aí não é verdade, tá? A resolução, ela está relacionada à densidade de pixels, ou seja, a quantidade desses quadradinhos concentrados em uma determinada área. Uma tela pequena, como a de um celular, pode ter mais definição do que uma TV grande, dependendo da quantidade de pixels que ela carrega. Se esses pixels estiverem muito espaçados, a imagem pode parecer estourada ou embaçada. Já uma tela pequena com muitos pixels fica super nítido ao olho humano. Por isso, o tamanho da tela por si só não determina a qualidade da imagem. Um outro ponto também que eu quero chamar a atenção é uma dúvida que muitas pessoas têm justamente em relação ao que é tamanho e o que é resolução. Tamanho é a medida diagonal da tela, tá? Não tem nada a ver com a nitidez da imagem. Já a resolução é justamente a quantidade de pixels de largura e de altura. Então aqui eu coloquei como exemplo duas telas, um HD de 55 polegadas e coloquei do lado uma de 4K de resolução também de 55 polegadas. Você vê que a densidade dos pixels são diferentes. A 4K nitidamente tem uma qualidade de imagem melhor. A proporção de tela, pessoal, nada mais é, no fim das contas, do que uma estrutura de espaço que a gente tem para exibir um conteúdo. Se você tenta exibir esse conteúdo, um vídeo, por exemplo, feito em 16:9, numa tela de 4:3, por exemplo, vão aparecer faixas pretas ou cortes na imagem. O mesmo acontece se o conteúdo 21:9 for exibido em uma tela menor. Ou seja, escolher a proporção certa significa garantir que o conteúdo será exibido corretamente sem distorções. Isso é ainda mais importante em mini indoor, onde o conteúdo precisa ser direto, legível e impactante, feito eu já falei aqui em outros vídeos. Uma proporção mal escolhida pode comprometer toda a comunicação e o trabalho que é feito. Um dos fatores ignorados, mas extremamente importante, é a distância entre o público e a tela, certo? Você pode ter uma tela de 4K caríssima, mas se ela estiver muito longe das pessoas, ninguém vai perceber a diferença com uma tela HD, por exemplo. Isso porque o olho humano tem um limite de percepção para essa densidade dos pixels. Se os pixels forem pequenos demais e a distância for grande, o olho não vai conseguir distinguir esses detalhes extras. Qual é o resultado? Toda aquela definição acaba sendo desperdiçada. Então não é sobre ter a melhor tecnologia, é sobre usá-la da maneira certa
no local correto. Por isso, a escolha da resolução ela precisa levar em conta o ambiente. Em um lugar pequeno, uma tela Full HD pode ser perfeita. Já em ambientes grandes, com o público mais afastado, talvez seja necessário aumentar o tamanho da tela e não necessariamente a resolução. O segredo, pessoal, mora justamente no equilíbrio entre o tamanho certo da tela, a distância ideal para o público e uma resolução que faça sentido dentro daquele contexto. Isso vai evitar desperdício de recurso e principalmente que o conteúdo seja entregue com eficiência. Aqui, pessoal, a gente tem um ponto importantíssimo para tratar, que costuma gerar bastante confusão e dúvida em relação aos usuários. Será que pixels sempre significa melhor qualidade da imagem? A resposta é depende. É um mito pensar que só a resolução define a qualidade visual. O que realmente importa é o contexto em que a tela vai ser usada. Vou te dar um exemplo para poder contextualizar e ficar mais fácil de tu entender. Veja bem, nesse exemplo, uma TV 4K vista de longe com a tela de 55 polegadas a 4 metros de distância pode parecer igual a uma Full HD, porque o olho humano simplesmente não consegue perceber os detalhes extras dos pixels a essa distância. Já o monitor de 27 polegadas visto de perto, a uns 50 centímetros, exibe claramente essas diferenças de resolução, porque a pessoa está próxima o suficiente para notar. Ou seja, mais pixels só vão fazer a diferença se o público estiver bastante perto da tela. E na mini indoor isso é fundamental. Em corredores, recepções, vitrine, onde as pessoas estão mais próximas da tela, sim, uma resolução maior vale a pena. Mas em ambientes amplos, com maior distância de visualização, talvez seja melhor investir numa tela maior do que necessariamente uma tela com a resolução melhor. No fim, a frase que resume tudo é a seguinte: resolução importa, mas o contexto importa mais ainda. Ou seja, existem outros fatores que importam mais do que a resolução. Ou melhor, são um conjunto de fatores que ditam qual vai ser a resolução correta para a tela. Quando a gente fala em Mid Indoor, não estamos apenas falando só de telas com conteúdo bonito. Existe uma estrutura técnica por trás disso tudo para poder fazer isso tudo funcionar. E um dos componentes, pessoal, mais importantes são os players, ou seja, os dispositivos que rodam esses conteúdos nas telas, seja um TV Box, seja um Fire Stick, seja um Smart TV. Aqui na DS Play, usamos players Android como base no nosso sistema. Você pode estar se perguntando por quê. Porque, primeiro, eles garantem uma reprodução mais fluida das mídias, sem travamento ou engasgar. Isso é essencial, tá? Imagina uma TV na recepção de uma clínica ou um totem em uma loja, e se o vídeo trava ou falha, além de perder o impacto do telespectador, você passa uma imagem de amadorismo. Os bons players também suportam multitarefas com eficiência. Isso significa que eles podem rodar vídeos, mostrar texto, carregar dados online, tudo ao mesmo tempo, sem comprometer o desempenho do equipamento. Quando o hardware é fraco, a estrutura física, aparecem sintomas clássicos como lentidão, falhas de reprodução, travamento. Isso tudo afasta o público e derruba a experiência final. Por isso, é feito, eu sempre digo, o bom desempenho começa com um bom coração técnico. O player, o motor que faz a mídia indoor funcionar de verdade, ele tem que ser bom. E escolher o equipamento certo é tão importante quanto o conteúdo que você exibe. Caso você tenha alguma dúvida sobre como escolher um bom player Android, a gente tem um vídeo aqui embaixo, tá? Eu vou deixar no card do vídeo. Caso você tenha interesse também, é um conteúdo rápido, leve, feito esse, com certeza vai te agregar na hora que você for escolher o seu equipamento. Muita gente que trabalha com medidor foca apenas no conteúdo e na tela, mas se esquece que por trás do bom funcionamento do vídeo, e é aqui que entram dois componentes técnicos fundamentais, a GPU e o codec. Vamos começar pela GPU. A GPU significa Unidade de Processamento Gráfico. Ela é responsável por processar imagens e vídeos e gráficos em alta velocidade. Em outras palavras, ela é o cérebro visual do sistema. É graças à GPU que os vídeos rodam de forma fluida e com qualidade, mesmo quando tem efeitos, animações ou são exibidos com resoluções muito altas. Do outro lado, pessoal, a gente tem o codec. O codec é como se fosse o tradutor do vídeo e do áudio. Ele comprime os arquivos para que eles fiquem leves e descompacta quando é a hora de rodar. Sem ele, os arquivos seriam grandes demais para carregar com eficiência, especialmente em redes de mid indoor que transmitem conteúdo para várias telas ao mesmo tempo. Esses dois trabalham juntos. O codec prepara o conteúdo para ser transmitido com eficiência e a GPU garante que ele seja exibido com qualidade e fluidez.
Por isso, se você quer uma comunicação digital que seja realmente profissional, você precisa garantir que o seu sistema, o seu equipamento tenha um bom codec e uma GPU decente. Senão, meu amigo, o conteúdo vai travar, a imagem vai engasgar e o público vai perder o interesse. Então lembre-se disso, vídeo bonito exige mais do que uma boa edição, exige uma base técnica sólida por trás para que ele rode. Não adianta querer que o vídeo tenha uma qualidade muito alta, que tenha um processamento muito grande, se a tua GPU, se o teu codec não otimiza o teu vídeo. É importante entender isso para quando for fazer a compra do equipamento, comprar um que tenha um processamento legal. Se no slide anterior a gente entendeu o papel individual da GPU e do codec, agora é hora de falar sobre o casamento deles, tá? Porque o verdadeiro desempenho vai vir justamente dessa parceria. Na prática, para que um vídeo rode com qualidade numa tela de mini DOR, não basta ter apenas uma boa GPU ou um bom codec, tá? Você precisa dos dois trabalhando em sintonia e sincronismo. Uma GPU robusta, aliada a codecs otimizados como o H.264 ou H.265, é o que garante a reprodução desses vídeos em alta definição, de forma fluida, sem travamento e sem perder a qualidade da imagem. Esses codecs, eles comprimem o vídeo com inteligência, mantendo a qualidade alta e o arquivo leve. Já a GPU, ela vai processar esse material com velocidade, garantindo que o conteúdo apareça na tela sem atraso, sem shuttering ou sem pixelização. De que são aqueles quebras visuais ou borrões que a gente vê quando o sistema não está dando conta, tá? Isso é fundamental na mini DOR, porque a imagem só impacta se ela for entregue com clareza. Se o vídeo estiver lento ou falhando, distorcido, a mensagem vai se perder e você perde a atenção e engajamento e resultado. Então se lembra disso, tá, pessoal? A fórmula é bem simples: GPU mais codec bom igual a uma entrega profissional. Essa sinergia é o motor invisível por trás de toda a tela que realmente chama atenção com qualidade. Se no slide anterior a gente entendeu o papel individual da GPU e do codec, agora é hora de falar sobre o casamento deles, porque o verdadeiro desempenho vem justamente dessa parceria, tá? Nesse slide que a gente amarra tudo, tá? Resolução, codec e GPU. Esses três elementos que a gente vem conversando formam o que eu chamo de triângulo da performance na mini DOR. Quando um deles falha, o sistema inteiro sente e dá problema. Vamos começar pela resolução. Quando a gente trabalha com resolução mais altas, como 4K, a exigência técnica aumenta, certo? Quanto mais qualidade de imagem que você quer entregar, mais robusta precisa ser a estrutura por trás disso. E aí que entra o codec. Ele é responsável por comprimir o conteúdo e prepará-lo para rodar com o menor peso possível. Mas quanto mais resolução, mais o codec precisa trabalhar, ou seja, mais resolução exige mais do codec. Do outro lado, a GPU é quem executa essa reprodução. Se ela for potente, consegue lidar com vídeos mais pesados, altas resoluções e decodificações sem engasgar. Mas se ela for fraca, pessoal, qualquer gargalo pode travar ou distorcer aquela imagem. Outro ponto-chave é se o codec for eficiente, ele alivia essa carga da GPU. Eles se equilibram. Um bom codec evita sobrecarregar o processador gráfico. Isso garante fluidez e clareza, principalmente em redes de midi DOR, onde o mesmo player precisa rodar diversos formatos ao longo do dia. Então se lembra sempre, qualidade da imagem não depende só da resolução da tela, ela depende desse trio funcionando em harmonia: resolução, codec e a GPU. Esse slide traz uma analogia simples, mas extremamente didática. Olha só, se o cano de água é estreito demais, a pressão é grande, a água vaza, estoura ou simplesmente não passa. O mesmo acontece, pessoal, com os cabos HDMI, quando a resolução ou a taxa de dados que a gente tenta transmitir é maior do que eles aguentam, tá? Na mini DOR, isso é muito mais comum do que parece. Você instala uma tela 4K com vídeos pesados, HDR dinâmico, mas o cabo HDMI usado é antigo ou de baixa qualidade. Qual é o resultado? A imagem falha, some, pisca ou simplesmente nem aparece. O HDMI, pessoal, é o canal por onde passa tudo que o player envia para a tela. Se o canal for limitado, não adianta ter uma GPU potente, ter um codec moderno, uma tela de última geração. Vai ser como tentar encher uma piscina, sendo que usando uma mangueira que está furada. Por isso, quando for instalar sistemas de mini DOR, principalmente com resolução mais altas, é fundamental garantir que o cabo HDMI seja compatível com a tecnologia usada. Cabos de versões mais antigas têm limite de banda. Para 4K, o ideal é usar no mínimo um HDMI 2.0. E se você estiver lidando com taxas maiores ou recursos de HDR dinâmico, o recomendado é o HDMI 2.1. Lembre-se,
No mundo digital, o elo mais fraco da cadeia define o desempenho, e muitas vezes esse elo pode ser um simples cabo. Essa é uma das partes mais críticas e ao mesmo tempo mais negligenciadas nos projetos de mid indoor, é a qualidade da tela. Por quê? Porque é o único ponto realmente visível para o cliente final. Tudo que está por trás, player, cabo, rede, sistema, só faz sentido se a tela entrega com clareza aquele produto final. É como uma vitrine de loja. Você pode ter um produto incrível, se o vidro estiver sujo ou mal iluminado, ninguém vai olhar lá para dentro. E o mesmo vale para sua tela. Existem 4 fatores chaves que definem se a tela valoriza ou compromete o conteúdo. Primeiro é o brilho. Se a tela não tem brilho suficiente, ela desaparece no ambiente luminoso. Isso é especialmente crítico em lojas, academias e recepções com luz natural. O segundo, pessoal, é o contraste. Ele define o impacto visual. Uma tela com pouco contraste deixa as cores lavadas e o conteúdo fica sem força. A terceira coisa é a fidelidade de cor. Se as cores exibidas não forem fiéis ao que foi criado, sua campanha perde totalmente a identidade. Vermelho vira laranja, laranja vira roxo, e isso compromete a marca e também a mensagem final. E o último, e também não mais importante, mas também bem importante, é o ângulo de visão. Muitas telas parecem boas de frente, mas perdem completamente a imagem de lado. Em mid indoor, isso é inaceitável, porque o público raramente está parado de frente à loja. No fim, a mensagem é simples. Uma boa tela valoriza todo o resto, pessoal. Não tem mistério. Mas uma tela ruim anula qualquer esforço técnico, criativo ou estratégico que possa ter sido feito. Então, nunca trate a tela como um detalhe. Ela é o palco onde tudo vai estar acontecendo. E para fechar, pessoal, chegamos no teste final, a experiência em mini indoor, o tempo de carregamento. Nada adianta ter um conteúdo incrível, uma tela potente, boa GPU, codec otimizado, se o sistema demora para carregar o que precisa ser exibido. A verdade é bem simples. Se o conteúdo não aparece na hora certa, o impacto é perdido. Em ambientes de alto fluxo, como corredores, elevadores, clínicas, academias, o público não vai esperar. Ele olha e segue. Se a transição é lenta, quebra o ritmo. Se o vídeo demora a carregar, você já perdeu metade da atenção. E por isso que a conectividade, o desempenho do player e a eficiência do sistema contam tanto quanto a qualidade visual. A experiência precisa ser fluida do começo ao fim. Se o conteúdo tem que entrar no tempo certo, sem travar, sem tela preta, sem nenhum delay. Mini indoor é sobre agilidade e impacto. Se você falha no tempo, perde a mensagem. E se perde a mensagem, você perde o resultado. Então, na dúvida, pense sempre assim, se está demorando a carregar, já é tarde demais. Se essa aula te ajudou a entender melhor os bastidores da mini indoor, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui no DS Play a gente transforma conhecimento técnico em resultado prático. Valeu e um abraço. Fala pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula, foi um prazer ter aqui vocês com a gente. Se você estiver precisando de uma licença para testar o software do DS Play, chama a gente nesse número que está aí, tá? De WhatsApp. A gente consegue liberar uma licença grátis durante 15 dias para você poder testar e homologar, tá? Se você quiser continuar essa conversa com interação humana, fala com a gente nesse número aí, que a gente vai fazer o possível para tentar te ajudar, tá bom? Valeu, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.